gente. Beth Guerredo é uma profissional da área de saúde há alguns anos. Sou educadora. Sou mãe, gente, eu nasci mãe, sou mãe. Hoje eu sou produtora cultural, como a gente já fala, já deu alguns passos, né? Sou escritora, estou apaixonada pelo que eu faço. Hoje, além da Beth Guerredo, existe por detrás ou ao lado, como eu costumo dizer, o coletivo Transformarte, que trabalha na saúde e na educação através das artes. Ela falou só um pouquinho, tá mais coisa aí, mas só um pouquinho, ficou com gostinho, vamos vasculhar nas suas redes sociais e descobrir tudo que essa potência faz. Então, hoje a gente está lançando o livro Minha Bunda e Eu. De onde surge a ideia de escrever um livro com um tema desse? Todo mundo ri, né? Uma gracinha, né? Bonitinho, né? O que será isso, né? E pensa, né? N coisas, desde besteira a brincadeiras. Então, de onde surge a ideia de Minha Bunda e Eu? E como é que você vai escrevendo, né? Transcrevendo essa história pra gente? Depois a gente fala sobre um pouco do livro. Como eu falei com vocês, nós temos um grupo e esse grupo ele trabalha na saúde e na educação. Então, a princípio, nós começamos a ir lá com o meu primeiro livro, que é o Aquém do Amor, Anjo ou Demônio, que aborda um relacionamento abusivo. No segundo momento, como a gente trabalha com criança e com a parte infanto-juvenil, surgiu a ideia de fazer esse livro, com a coautoria da Paula Gueiredo, minha filha, alguns anos mais jovem, né? Que me ajudou a escrever com linguajar mais infanto-juvenil, porque esse livro é um livro infanto-juvenil e que surge mediante uma necessidade em uma das escolas. Os livros, na verdade, eles surgem sempre com questões de saúde, da ausência de saúde e por questões sociais. E aí, como surge essa temática? E agora sim, vamos falar um pouco desse livro, desta obra, que a gente está trazendo aqui nesta manhã. Eu gostaria de ler um pedaço do livro, se vocês me permitirem, que aí vocês vão conseguir entender um pouco mais desse título. Esse título, ele surge após a gente fazer um atendimento numa escola, e aí a gente faz parte do programa de saúde da escola, onde você desenvolve as atividades do Ministério da Saúde dentro da escola de forma preventiva. E aí, numa dessas ações de Agosto Lilás, surge uma história que aqui vou contar para vocês de uma forma um tanto romantizada. E aí vai ser assim. O livro, ele aborda as questões das Zinhas. Quem são as Zinhas? As Zinhas são um grupo de adolescentes onde cada uma tem um desconforto. Então tem uma inha que vai ter um desconforto por ser uma pessoa que tem uma deficiência. Uma outra inha vai ter um desconforto por ser uma menina negra e aí sofrer com a história do racismo estrutural. Uma outra inha tem algum desses transtornos e ela vai sofrer por causa do transtorno. E uma das inhas, que eu vou aqui chamar de Heleninha, também tem o seu desconforto. E aí eu vou ler essa passagem. E os conflitos da Heleninha? Como qualquer inha, como qualquer adolescente normal, ela os tinha. Uma bunda enorme, muito grande, que desde muito cedo surgiu ainda num corpo menino. Sei o que estão pensando, caros leitores. Eu quero uma. Eu vou amar. Todos os meninos vão olhar. É o que mais gostam, mas não é bem assim. Vocês não têm ideia do peso de uma bunda grande.
E olha que nem estamos falando do peso e da instabilidade mecânica que essa bunda causa, favorecendo dores nas costas desde cedo, provocando problemas de coluna que em algum momento evoluirá para uma hérnia de disco, ou quem sabe mais de uma hérnia. Estamos falando do peso emocional de um corpo ainda muito infantil que foi objetificado desde muito jovem por pessoas que ainda possuem uma visão deturpada de um corpo de mulher, ou no caso, de uma criança. Heleninha sempre teve a bunda grande, desde novinha e arrebitada, ainda no maternal, onde ela se sentia uma mocinha e onde desde já exibia com certo orgulho suas conquistas. No caso, a conquista dela era ter largado as fraldas com 1 ano. Sempre alguém arrumava um jeito de apertar-lhe a bunda e dizer-lhe: pensei que estava de fralda. Tinha umas tias que ao fazê-lo não causava nenhum desconforto, mas também tinha os meninos mais velhos e pior, tinha uns tios. Sim, uns tios que lhe causavam muito desconforto. Queriam beijar, abraçar e colocá-la no colo. Nheca, que nojo aqueles beijos babados. E pior era quando a mãe dela pedia que ela fosse educada e falasse com eles, mesmo quando ela não queria. Mas sua mãe também não entendia. Não entendia que ela estava pedindo que a filha aceitasse ser violada, fosse permissiva. Talvez a mãe dela um dia já tivesse passado por isso e normalizava as circunstâncias. E ela era uma mãe boa, se dedicava muito a Heleninha e ao irmão dela, que foi tão doente na primeira infância que a mãe tinha que dar atenção especial a ele, porque ele precisava. E aí assim continua a história da Heleninha e de todas outras Heleninhas que se encontram por aí. E aí, essa é a importância desse livro. Esse livro surge quando uma das Heleninhas da vida real nos contam essa passagem no programa de saúde da escola. E aí surge a necessidade da gente escrever para essa Heleninha, para outras Heleninhas e para todos os outros personagens que tem no livro, porque é um assunto que precisa ser falado e que continua acontecendo. E a gente precisa proteger as nossas crianças, né? Não dá para ser igual a mãe da Heleninha, que, né, tentando protegê-la, normalizou, achando que a gente tem que falar com todo mundo. Então, esse livro é um apelo. Quando uma criança estiver desconfortável com um adulto, ao invés de você forçar essa criança a falar com esse adulto, tenta entender que tem alguma história por detrás, alguma história que precisa ser avaliada. Quem sabe a história da Heleninha?